Olá, estamos começando o nosso Hoje Pode. O assunto de hoje é bastante interessante. Soja, formação do preço, atendimento e opções que o produtor de soja tem para comercializar os seus produtos. Como que se forma o preço da soja? É algo que o produtor precisa saber muito e nós aqui, os leigos, sempre gostamos de saber. A gente sempre ouve falar Bolsa de Chicago, o dólar, o que tudo isso tem a ver com o preço da soja e com a comercialização desse produto tão importante para o Brasil. E nós estamos recebendo, para falar a esse respeito, o Lucas Antônio Maquia, ele que é gerente comercial de soja da Cocamar. Tem 12 anos de cooperativa, é um jovem, começou bem cedo na cooperativa. Ele trabalhou como balanceiro, auxiliar administrativo, balconista, analista administrativo, analista comercial e gerente comercial. É graduado em Ciências Contábeis pela Unifama, pós-graduado em Gestão de Estratégia de Negócios pelo Unicesumar e pós-graduado, aqui é um nome que eu vou deixar você falar, Global in Business Administration in Manager. lá pela Uni Curitiba. Isso. É uma carreira, não é tão longa, mas é muito, sempre crescendo dentro da cooperativa, né? Obrigado por estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto que eu tenho certeza que interessa tanto o produtor rural quanto nós, né, os leigos, que torcemos sempre para que o produtor, para que a cooperativa, a Cocamar, onde você trabalha, para que vocês cresçam, subam, se destaquem, ganhem dinheiro, porque isso é bom para o nosso país, né? Com certeza. Primeiramente, obrigado, Diniz, pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo contigo, falando sobre formação de preço, né, que é o meu dia a dia. Acho que é muito prazeroso trazer um pouquinho do que tem por trás desses preços, né? Qual que é essa dinâmica, quais são os principais indicadores que o produtor, principalmente, precisa acompanhar para que ele seja cada vez mais assertivo na comercialização do grão. É, Espero que ao longo da conversa aqui eu consiga contribuir para todos que estão nos ouvindo, principalmente para o produtor rural. E realmente, minha trajetória é curta, né? Mas eu já passei por diversas áreas dentro da cooperativa. Sou muito grato por tudo que a Cocamar proporcionou e vem proporcionando na minha vida. Ela me deu muita oportunidade, né? Eu acho que um pouquinho das funções que você falou ali já mostra isso. Então, eu comecei trabalhando na balança de São Jorge do Ivaí, que é da onde eu vim, onde fica minha família, boa parte dos meus amigos. Lá dentro mesmo da unidade, depois de eu fazer esse processo de balanceiro, acabei indo para a parte administrativa, depois fui para o balcão de insumos, e aí fui seguindo para Maringá, conforme você foi colocando aí, até chegar onde eu estou hoje. Então, são 12 anos, para mim já é uma vida, né? Uhum. Porque é muito tempo, mas relativamente também é só o começo, né? Eu acredito que ainda tem muita coisa pela frente e junto com a Cocamar, né? Espero continuar crescendo junto com a cooperativa aí. A Cocamar tem muito para continuar crescendo, Tem. né? Hoje, a melhor cooperativa do Brasil já por 3 vezes seguida, Isso, né? consecutivas. 3 vezes consecutivas, espero uma quarta aí. E crescendo muito, né? Agora se expandindo, inclusive, lá para o Mato Grosso, né? É a Sim, primeira unidade lá. sim, estreamos lá o recebimento Agora, né? recentemente. Já Agora. começamos a receber soja lá na unidade de Água Boa, Água né? E boa, isso espero que mesmo. seja a primeira de muitas. Que seja aí. Hoje são 5 estados já? Já, são Cinco 5 estados. estados atendendo E com Água unidade. Boa a gente entrou, assim, com uma força diferente. Lá já de cara já é a nossa maior estrutura de todas as demais ali construída inicialmente, né? Tirando aqui o Complexo Maringá, mas já é a nossa maior unidade. Então, acreditamos aí que vamos Bom, conseguir encher aquele armazém. de acordo com a área e o tamanho da produção do lugar, né? Sim, Que é sim, completamente diferente, vamos dizer assim, daquilo que a gente tem aqui no Paraná, por exemplo, né? sim. Lá aqui, vamos dizer assim, é um pouco. Dá para a gente fazer uma analogia do pequeno produtor, do grande produtor aqui, muitas vezes é o pequeno lá.
né? Porque as dimensões são realmente diferentes, né? Foi As por isso propriedades, as né? propriedades. O Exato. tamanho lá, Exato. vamos dizer, é gigantesco, né? Tem propriedades lá de milhares e milhares de hectares, Sim, né? sim. Ou de alqueires, seja como for. E esperamos que agora consigamos encher aquele armazém e levar também, no caso aqui, bons preços aí para os produtores na região. Que é isso que todo mundo quer saber, né? Uma Exatamente. coisa que eu queria te perguntar, o que que faz o balanceiro? Porque já várias pessoas que vieram conversar aqui com a gente falaram, ó, comecei na balança, Ah, o e, balanceiro? e Sim, graças a Deus, todos que passaram pela balança aqui, curiosamente, hoje estão em cargos de relevância dentro das empresas em que eles atuam. sim. O balanceiro, ele, na verdade, ele tem até basicamente o primeiro contato quando o produtor chega na estrutura, né? No caso de São Jorge, a balança vem na frente, então o caminhão entra, o balanceiro tem o papel de pesar ele na entrada, já dar a entrada nas informações do motorista e depois na saída pesar ele novamente ali para poder chegar enquanto realmente ele descarregou dentro da cooperativa. Então, o papel dele é basicamente esse, né? E ele faz, além disso, ele faz o faturamento de algumas outras vendas que existem na unidade também. Então, ele tem todo o seu papel fundamental ali, que em muitos casos é o primeiro contato do produtor na hora que chega na unidade para descarregar. Em outras palavras, pelo que você coloca, é um profissional, um trabalhador da cooperativa que exige muita confiança, né? Com certeza, Porque você ali não pode errar, né? com certeza, Nem para a cooperativa, nem para o cooperado. com certeza. Eu acho que a cooperativa ela é composta de pessoas e cada uma tem a sua responsabilidade, o seu papel fundamental aí para que no final das contas a gente consiga atender bem o nosso cooperado. Isso vai desde o balanceiro ali até os diretores. Então, eu acho que ela é tão importante quanto as demais. Pois é interessante isso. Por isso que eu te perguntei, apesar que não é aqui o centro da nossa conversa. Mas eu queria perguntar o seguinte: quando você estava lá na balança, você imaginava que em 10, 12 anos você estaria na gerência comercial da soja, da Cocamar? Ou Diniz, tinha um sonho, pelo menos, alguma coisa, e imaginava? assim, Diniz, é uma boa pergunta. Quando eu comecei, Quando eu comecei, as coisas acho que comigo foram acontecendo aos poucos e isso foi me dando cada vez mais confiança. Quando eu entrei de início, eu não almejava ainda todo esse crescimento, Não né? era possível pensar, né? Estava acabando de entrar num dos meus primeiros Quantos trabalhos. anos naquela época você tinha? Saindo, Quando eu quase um entrei, adolescente. eu entrei para fazer a safra antes de eu ser efetivado, uma safra antes, eu tinha 19 anos, né? Nossa. Então, assim, era um dos meus primeiros trabalhos, né? Eu não tinha uma carreira profissional tão grande antes disso. Então, quando eu entrei pensando pequeno, é, pensando em fazer o melhor possível dentro do que eu Naquilo. tinha naquela atribuição. E aí eu acho que eu consegui, de certa forma, depois isso chamou a atenção dos gestores na época, foi quando apareceu novas oportunidades, eu fui recebendo convite, que foi o que a gente comentou agora há pouco. E aí, conforme foi surgindo as oportunidades, eu percebia que quanto mais eu me dedicava, eu dando o meu melhor em tudo que eu tinha, é, não falava não para muita coisa, eu abraçava todas as oportunidades que tinha. Isso foi me dando cada vez mais confiança e enxergando que era possível continuar crescendo. E a cooperativa e as pessoas, principalmente, então também sou muito grato pelas pessoas que passaram junto comigo nessa trajetória. Eu tive muita sorte nesse quesito, de ter pessoas boas junto comigo ali, enxergando o meu potencial, apostando em mim, e eu tentava retribuir da melhor forma possível e as coisas foram se encaixando. Então, conforme foram acontecendo, eu fui realmente ganhando mais confiança, fui me especializando, comecei minha faculdade depois que eu entrei na Cocamar, minha pós, todas as minhas especializações, cursos técnicos, foi depois que eu estava na cooperativa, porque a gente sabe que também não era só o trabalho, precisava também me aperfeiçoar, Qualificação. estudar, continuar estudando. Acho que a gente nunca para de estudar, na verdade. Jamais. Então, eu juntei isso com a minha dedicação, com o trabalho e com a sorte de ter pessoas excelentes no meu caminho, tanto lá em São Jorge, quanto quando eu cheguei aqui na sede, tive pessoas que me ajudou a me adaptar muito rápido, me mostrou os caminhos, e isso foi, as coisas foram acontecendo daí naturalmente.
né? Com a soma de tudo isso, graças a Deus, consegui até então chegar aí aos últimos 6 anos como gerente da soja, Seis anos já. que eu estou até então, Que beleza. e espero que isso Viu, continue. Lucas? Uma coisa que você coloca que foi sorte. Eu tenho entrevistado muitos profissionais das diversas áreas e equipes da Cocamar. E eu confesso que eu estou muito impressionado com a qualidade das pessoas que têm passado aqui pelo nosso portal hoje Maringá. Eu acho que não foi sorte. Eu acho que a cooperativa conseguiu alcançar um padrão de qualidade de pessoas muito raro. Então, não é por acaso que é 3 vezes a melhor cooperativa do Brasil, Com porque certeza, tem uma equipe hoje lá de gente muito qualificada. com E certeza. vamos lá, né? É um DNA aí de Luiz Lourenço, né? Com todo aquele pessoal que o ajudou não foi uma trajetória fácil, a trajetória da Cocamar. Não, foi Mas a, construída, mas a né? mudança nos últimos anos a profissionalização da cooperativa e o seu avanço, a sua organização, hoje é modelo, né? Você está lá dentro, eu estou olhando de fora, mas eu posso dizer que, de fato, é possível compreender por que a cooperativa tem sido tão bem avaliada no país e se tornou uma referência, pelo que a gente percebe da qualidade dos profissionais e pessoas que estão envolvidas lá, e você é um exemplo. E para quem está nos ouvindo aqui, vocês prestem atenção bastante, volta depois no YouTube e escuta um pouquinho o que ele falou. Você que está querendo um lugar ao sol, que está querendo crescer profissionalmente, veja o depoimento do Lucas e coloque em prática na sua vida. Não é só ter o local para trabalhar, não é só ter uma oportunidade, né? Porque quando você tem uma oportunidade, à sua frente estão várias, mas vai depender de você, né? Claro, às vezes pode não dar exatamente certo, mas se você se dedicar, se você se qualificar, eu acho que a coisa vai, né? As coisas acontecem. E você é um Sim. exemplo claro disso. Um menino de 19 anos que começou na cooperativa e chegou muito moço à gerência da soja da Cocamar, que é uma gerência que me parece assim central para a cooperativa, né? Importante, muito importante. Hoje, Em termos de faturamento, resultado, quando a gente olha o negócio soja, é o maior que tem da cooperativa. sim, é E aquele isso ali que me dá muito embasa, prazer aí. fundamenta muitas Exato. coisas. Apesar, e a gente tem que falar também, que a industrialização da Cocamar é um fato, crescendo muito, né? Sim, sim. Cada vez mais e, enfim, um crescimento em várias áreas, né? E eu tenho certeza que nos próximos anos há muitas novidades, de maneira que a soja vai continuar sendo muito e muito e muito importante, até porque até no Brasil ela Sim. é fundamental para o nosso PIB e tudo, né? Eu acho que quando a gente fala em soja, a gente também não pode olhar só para o grão. É soja, Sim, farelo e sim. óleo. Sem a soja, a gente não consegue ter esses subprodutos aí para comercializar. Então, temos que olhar para a indústria junto com o grão. É o agronegócio na sua totalidade, né? Exato. Muito bom. Bem, os cooperados que têm um papel aí fundamental nesse processo todo, né? Sim. A Cocamar existe em função desse leque de cooperados. Hoje, quantos cooperados aproximadamente Ah, a Diniz, Cocamar já deve tem? estar na casa dos 20 mil. 20 mil É, cooperados. E crescendo, né? crescendo. Porque com essa expansão agora, inclusive aí, se bem que lá no Mato Grosso, eu não sei se vai ser tantos cooperados, né? Porque Talvez o uma quantidade pessoal, menor, não, só que um volume mas com o maior, né? volume de Sim, entrega na cooperativa muito grande, né? sim. Bom, uma coisa que a gente vê, estamos na safra agora da soja. Isso. O que é importante para o produtor, no caso, mais até o cooperado, o que é importante ele saber, o que ele tem que acompanhar, o que ele tem que conhecer em relação à formação do preço da soja? A gente aqui de fora ouve falar da Bolsa de Chicago, um dólar, uma ou outra coisa, né? Mas o produtor, o que ele tem que saber? O que é fundamental para ele? Diniz, não tem uma receita pronta, né? Mas eu acredito que se o produtor começar a enxergar de uma forma macro para o que vem acontecendo em relação a preço, é onde ele pode traçar tendências, enxergar um pouco melhor sobre o preço.
Porque nós percebemos em muitos momentos, às vezes o produtor está acompanhando, por exemplo, o que vem acontecendo ali na região dele, no município, até mesmo no estado. Só que é importante ter aquele olhar a nível macro, a nível país, a nível mundo. E eu acho que começa em ele saber quais são os principais produtores de soja no mundo, que é quem de fato gera oferta desse produto no mundo, assim como Aham. também os principais consumidores, que no final das contas, que dita o preço é oferta e demanda. Hoje, Então, quem são os maiores produtores de soja? hoje, em primeiro lugar, é o Brasil, né? As projeções para o Brasil, Número um do mundo? número um do mundo é o Brasil. As projeções para essa safra agora, 24, 25, estão em torno de 169 milhões de toneladas. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, que colheu sua safra no final do ano passado, em torno ali de 119 milhões de toneladas. E também em terceiro e importantíssimo, a Argentina, que deve produzir em torno de 48, 49 milhões de toneladas para essa safra agora. Tão importante quanto saber que esses três são os mais relevantes em termos de oferta, é importante também saber em que momento o calendário de safra acontece de cada país desse. Então, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos que colhe, que planta ali entre abril, maio e vai colher final do ano, entre outubro e novembro. E temos a safra aqui na América do Sul, que é a que está acontecendo agora. Que a Argentina, comparada ao Brasil, ela é um pouquinho mais tardia. Então, enquanto o Brasil está finalizando a sua colheita, a Argentina vai começar a colher. É bem parecido com o que acontece com o Rio Grande do Sul dentro do Brasil. Porque dentro do Brasil, a gente também tem essa particularidade do Rio Grande do Sul, que também é um pouquinho mais tardio. Então, é importante o produtor ter noção desse calendário, porque dependendo do momento que ele estiver, ele vai saber em qual que é a safra que está em jogo, qual que é que está no radar do mercado, né? Então, por exemplo, hoje aqui é do Brasil e da Argentina que ainda tem muita coisa pela frente. O Brasil começou a colheita agora, faz poucas semanas, né? Deve estar chegando ali na casa dos seus 30, 40%, então ainda tem muita coisa para se concretizar, essas projeções podem mudar. E a Argentina ainda mais. A Argentina tem boa parte que ainda está em fase de enchimento de grão, e isso pode trazer diversas alterações aos números que estão projetados hoje. Então depende muito de clima daqui para frente também. Até teve um relatório alguns dias atrás, na semana passada, que trouxe já um corte de produção da Argentina. Então já se esperava 52 milhões até alguns dias atrás, já reduziram isso para 48. Então é isso que o produtor tem que ficar de olho. Qual vai ser essas projeções? As condições climáticas da Argentina não têm sido muito favoráveis, né? Assim como do Rio Grande do Sul também não. Exato, Diniz. Não tem Isso. sido. Ainda existem preocupações para as chuvas que vão vir daqui para frente, né? Semana passada a gente até ouviu algumas notícias de uma melhora, porém a gente tem que acompanhar para saber qual que é o reflexo disso, porque você só sabe de fato quanto que o país produziu No conforme final. vai finalizando a colheita e aí é possível mensurar, né? E muitas vezes acontece reajustes até depois, porque conforme o país vai consumindo e vai exportando sua produção, lá na frente você vê pelos estoques que sobraram de fato quanto que foi a safra. Mas nesse momento é isso que está no radar do mercado em termos de oferta. Agora nós falamos aqui dos maiores produtores. Eu queria ver, uma curiosidade, quem são os maiores consumidores, maiores compradores de soja? Hoje disparado é a China. China é a Essa, maior muito, compradora de né? soja no mundo. Tem projeções para esse ano em torno de 127 milhões. É, porém, a gente também tem que levar em consideração o próprio Brasil, Argentina e Estados Unidos. Porque Brasil consome um terço do que produz, a Argentina consome praticamente tudo do que produz e os Estados Ah, Unidos um pouco mais da metade. eles exportam pouco a Argentina, mesmo com essa. Em grão muito pouco, só Ah, que ela sim. exporta bastante farelo e óleo. Então, esse consumo que nós estamos falando aqui, tanto da China quanto do Brasil, Argentina e Estados Unidos, ele é a industrialização. Então, esse é o consumo de soja que vai virar o farelo e óleo. Então, hoje a Argentina ela é muito forte na exportação de farelo e de óleo. Então, quando, por exemplo, tem uma quebra severa, igual aconteceu 2 anos atrás praticamente, que ela teve uma das piores safras, o preço aqui se valorizou, mas foi através do ganho que teve as indústrias, porque você tinha o seu, vamos dizer assim, o maior concorrente do Brasil em exportação de farelo e óleo
com pouca oferta. Então essa demanda que ia para lá migrou para cá, consequentemente isso ajudou os preços. Foi um fato importante. E Exato. depois da China, os Estados Unidos, da produção deles, eles também usam praticamente tudo. A Diniz, China é um pouco compra mais, uma um pouco curiosidade, mais de A China 50%. compra alguma coisa dos Estados Unidos também? Compra. É? É até Ela, tem até um cenário importante para o produtor acompanhar, que aconteceu isso lá em 2018, quando o Trump foi eleito também na época. Ele começou a colocar taxações sobre produtos da China, e a China, para retalhar, também colocou taxações sobre produtos que eram importados dos Estados Unidos, inclusive a soja. E aí foi onde começou uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que aconteceu naquele momento em relação a preço? Chicago, que representa praticamente o que nós estamos falando aqui de oferta e demanda, né? O aham, impacto maior é lá. Chicago despencou porque a cotação de Chicago representa a soja lá nos Estados Unidos, em Chicago. Então, como a demanda da China ia diminuir consideravelmente dos Estados Unidos, as cotações caíram. Só que em contrapartida, o que aconteceu? A China virou para o Brasil. Então, essa demanda que ele levava para os Estados Unidos, ele trouxe para o Brasil, e com isso os prêmios aqui, mais para frente a gente vai falar um pouquinho de tá, prêmio, aham, mas os prêmios se valorizaram. E um outro fator que é o câmbio, que também interfere no preço, também se valorizou na época, porque quando você tem duas grandes economias em conflito, gera uma incerteza muito grande no mercado, isso traz uma fuga de capital daqui, consequentemente o dólar se valoriza. Então, na época, o prêmio dólar se valorizou muito mais do que a queda de Chicago, e os preços aqui no Brasil subiram. Então, é extremamente relevante a relação entre China e Estados Unidos. sim. E agora o Tá, mercado está de olho uma nisso. pergunta, porque isso que você fala é muito importante. Essa vinda da China para cá, ela retrocedeu em anos posteriores? Pós-Trump, por exemplo, eles voltaram a comprar? Não, e depois Ou, passou alguns anos, tá, teve alguns acordos comerciais, certo. onde foi suavizado algumas taxas, alguns compromissos feitos pela China. Gradativamente ela foi voltando a comprar os Estados Unidos. Depois também o Trump saiu do governo, as Sim, coisas se suavizaram. Só que o que está acontecendo agora? voltou. Ele voltou. E voltou nervoso. E o mercado acredita que esse cenário pode voltar a acontecer. Só que tem um ponto importante que eu acho que isso é essencial para o nosso produtor entender e acompanhar. O Certo. cenário é totalmente diferente do que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque lá atrás, Brasil, por exemplo, produzia 120 milhões. Hoje o Brasil está produzindo 50 milhões a mais. Então a China hoje tem um grande fornecedor, que é o Brasil, que pode atender ele em quase todo o seu volume. E diferente de 2018, que a China estava mais dependente dos Estados Unidos. E um Certo. outro fator extremamente relevante é que, na época, o estoque da China estava muito curto de produto. Hoje ela está com em torno de 30 milhões de toneladas a mais do que ela tinha de estoque lá atrás. Então, hoje ela está muito mais Equilibrado. preparada para, caso vir uma retaliação, ela conseguir trabalhar com isso de uma forma mais tranquila. Então, hoje o cenário é diferente. Hoje o Trump já anunciou taxações, China já retalhou, mas não vincularam a soja ainda. Então Certo. isso é um ponto importante, porque demonstrou para o mercado um pouco mais de Flexibilidade, vamos dizer, em relação a suavidade em isso. relação a essa nova guerra comercial. Aham. Então, mas é algo que a gente Não, tem que tá no acompanhar, que radar, ainda, né? exatamente, tem muita Mas coisa é pela frente. um caso diferente, porque Vai. com esse quadro que você coloca, mesmo que exista alguma coisa, talvez é bom para o Brasil, claro, mas talvez não é da forma como foi da outra Exato. vez, Eu né? acredito que pode ser positivo para o Sim, Brasil, eu acho mas também. numa Um proporção pouco mais menor suave também, exato, né? menor do que a Menor. gente viu lá atrás, com certeza. Bom, então eu tinha te perguntado do maior consumidor. O maior exportador é o Brasil mesmo, né? É o Esse Brasil. não tem. Aí é soja in natura, Soja in natura. O maior produtor de mas. soja em grão é o Brasil. Quando você vai para o farelo e óleo, aí nós estamos falando da Argentina. Tá? A Mas gente não conseguiu chegar na Argentina ainda. é que hoje boa parte do nosso esmagamento é consumido internamente. Então a gente também tem um consumo muito Ah, forte aqui sim. dentro, Mas tem uma né? produção alta também. Temos, mas, por exemplo, a gente hoje fornece esse grão
para fora. A gente exporta em torno de 100 milhões de toneladas. Para esse ano as projeções estão até um pouco maiores. E o restante que a gente consome e produz através de farelo e óleo, nós temos um consumo interno muito forte. No caso do óleo, esse óleo é destinado para o refino, para o óleo envasado, que é o que a gente encontra no mercado, o óleo de cozinha, e também para o biodiesel, que é utilizado no combustível, no diesel. Então, hoje, praticamente, quase todo o óleo é consumido internamente, porque você tem esse mercado muito aquecido. O farelo tem seu volume exportado, mas também tem um centro consumidor importante, que é a ração animal. Então, hoje a gente também tem esse consumo interno. Por isso que acaba não... Quando a gente faz comparações entre exportações, a gente não é tão grande que nem a Argentina. Sim. Mas Bom, é tem uma importante... dinâmica aí da soja, né? Tem. Que é esse equilíbrio aí. Exatamente. É importante falar isso, Isso, Diniz, aham. que não adianta a gente olhar só para soja em grão. A gente tem que olhar para o que está acontecendo relacionado também Na às indústria. políticas de óleo, de farelo, a oferta que vem dos demais países, demanda. A gente, por exemplo, tem a Europa, o Bloco Econômico Europeu, que ele é um grande consumidor de farelo. Então, se vem alguma regulamentação por lá diferente, que pode restringir um pouco a oferta, isso vai impactar. Então, é importante a gente ter essa noção da dinâmica, que não é só soja, mas também farelo e óleo, para que a gente consiga fazer esse monitoramento. Tem que acompanhar tudo isso, né? Exato. Em termos de calendário, de safra. É o que a gente falou agora há pouco, né? É importante a gente saber em períodos que acontece cada safra. No caso dos Estados Unidos que eu comentei há pouco, a gente vai começar a ver o mercado colocar no radar a nova safra americana, talvez ali mais para o final de março, onde começam a sair as intenções de plantio americano. Mas hoje o foco é o que está acontecendo aqui na América do Sul ainda. Certo. E é importante falar, Diniz, que esses números que eu mencionei aqui, as projeções que o produtor precisa acompanhar, ele tem que se balizar, ele tem que olhar isso em algum lugar, certo? Não é um número que cada um acha que vai ser. Então, existem várias empresas no Brasil que projetam esses números, mas hoje o relatório oficial que é acompanhado pelo mundo, pelo mercado, é o relatório do USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que divulga todo mês um reporte com as expectativas de oferta e demanda de cada país, né? E ele é extremamente relevante para a precificação de soja, assim como de outras commodities, mas no caso específico aqui, ele é extremamente relevante, então todos os produtores deveriam acompanhar. É um relatório que sai uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Uma vez ao mês. A Cocamar, ela até, quando sai esse relatório, faz um vídeo explicando sobre um pouco mais sobre as informações desse relatório. Coloca ali também alguns sentimentos nossos do que deve acontecer dali para frente e divulgamos isso para o nosso cooperado. Então, Esse relatório, esse vídeo fica no site da Cocamar? no site, não, mas vai para todos Vai os para nossos os cooperados. cooperados. Isso, então todo produtor que é cooperado, cooperativo ou cooperante, ele tem acesso a esse relatório. E, obviamente, que além desse relatório, a gente também divulga outros importantes. Conforme eles vão sendo divulgados, a gente distribui, compartilha. Nós, semanalmente, mandamos também um relatório com resumo do que aconteceu na semana, para também deixar o produtor atualizado. Então, tudo que nós da mesa entendemos ser relevante, nós compilamos e mandamos também para o nosso cooperado poder acompanhar. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre cotação do dólar, né? Mas para o leigo, a gente sempre fica assim: se o dólar tiver mais alto, é bom para o produtor. E parece que é sim e mais ou menos. Assim, câmbio é uma outra das variáveis que o produtor precisa acompanhar. Talvez seja a mais volátil de todas. Existe até uma frase, não sei se você já ouviu, que o dólar existe para deixar o economista humilde. Porque se ele tentar cravar o que vai acontecer com o câmbio, provavelmente ele É vai muito errar. difícil, né? É muito difícil. São muitas variáveis, São né? muitas variáveis. Mas assim, nós temos que acompanhar, porque ele tem um impacto relevante. Hoje, nós no mínimo temos que acompanhar os fatores aí políticos, econômicos que acontecem aqui no Brasil, quanto os que acontecem lá fora, né? Por exemplo, a gente tem que sempre estar monitorando
o que vem acontecendo com o juros real aqui no Brasil, né, que é a taxa de juros menos a inflação, que realmente rentabiliza o investidor, porque isso pode atrair muito recurso para cá. Então, quando isso atrai recurso para cá, a tendência é que esse dólar se desvalorize, né, e valorize o nosso real. Só que tem um outro ponto, que é o risco fiscal. Então, o investidor, o grande investidor, ele sempre vai estar olhando para dois pontos, que é o risco e retorno. Então, ele tem um retorno interessante no Brasil, mas se ele não tiver um risco aceitável, ele também não vai colocar recurso aqui. Então, a gente tem que acompanhar essas duas frentes, e tanto aqui quanto lá fora. Então, lá fora, por exemplo, a gente pegar tem vários exemplos que a gente poderia comentar aqui, mas vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Agora, com esse novo governo, se ele estimular a economia como deve acontecer, como foram as promessas dele, isso tende a gerar mais inflação. Com isso, em algum momento, os Estados Unidos têm que começar a subir os juros novamente. Então, uma rentabilidade maior vinda dos Estados Unidos, isso atrai muito recurso para lá. Então, é onde tem fuga de capital daqui para lá. Porque em relação ao risco, a gente sabe que lá é uma das principais, né, maior economia do mundo, então o risco é muito pequeno. Então, hoje, se o produtor, se o grande investidor, ele enxerga um risco pequeno nos Estados Unidos, só que com bom retorno, isso migra investimento para lá. Então, essa balança de entrada e saída de recursos é o que vai ditar o jogo. Então, é algo que o produtor assim, tem que ficar de olho. Existem outras coisas que podem também interferir, como qualquer incerteza global, conflito no Oriente Médio, a própria guerra comercial que a gente comentou aqui entre China e Estados Unidos. A gente pegar um exemplo de uma grande incerteza que aconteceu alguns anos atrás, quando começou o Covid. Lá em 2020, o dólar saiu de R$ 4 foi para 6. Por quê? Gerou essa incerteza no mundo, o que aconteceria com as economias do mundo. No caso, as economias mais fortes se Exato. fortalecem, querendo ou não. Perfeito. Porque entre ter um ganho e um risco menor, vai para o risco menor. Exato. Com uma rentabilidade mais ou menos, que seja mais ou menos. Com certeza. E em momentos de grandes incertezas, a primeira decisão do grande investidor é sair de países emergentes, onde o risco é um pouco maior, e ir para ativos mais seguros, que aí entra o Tesouro Americano, entra o ouro, entra o próprio dólar. Então, a gente viu isso nitidamente naquele momento. Então, assim, é um pouquinho do que o produtor tem que ficar de olho e monitorar para tentar, por mais que a gente sabe que é difícil cravar, mas tentar ter um direcionamento sobre o câmbio para saber se é um momento bom de aproveitar aquele câmbio ou não. Uma coisa que a gente fala na questão das exportações, sempre se pensa, pelo menos eu, né, sempre achava a Bolsa de Chicago assim, o top. Você mesmo já falou que teve um momento que a Bolsa caiu lá e subiu o preço aqui no Brasil. Qual é a influência disso hoje e qual a projeção disso, né, nesse mundo que nós estamos aí? Até nesses riscos todos aí, tivemos esse problema lá da Rússia e da Ucrânia, que também foi um fator, teve muito a ver com safra também, né, e com preço. Eles têm algo lá que fez, interferiu nos preços, né? Sim. Eu acho que é muito interessante essa pergunta. Eu vou até pegar ela para poder contextualizar um pouquinho do que a gente está falando aqui na prática. Certo. Porque como que a gente aplica tudo isso, esse impacto da oferta e demanda? Então, hoje começa realmente pela Bolsa de Chicago, né? Quando a gente vê uma grande safra expressiva, importante, quebrando, nós vamos sentir esse impacto na Bolsa de Chicago. E o contrário também é verdadeiro. Então, hoje, tudo começa por lá. E hoje, o que mais representa o preço é lá. Se você pegar a proporção do valor de Chicago em relação ao preço, é o maior preço, indicador. É o maior valor, o maior indicador. Exato. Então, hoje, para você formar um preço, você tem que começar pegando a cotação da Bolsa de Chicago, que é utilizada mundialmente por todos os operadores de soja no mundo. Junto com ela, você tem que também pegar o valor do prêmio. Isso. De acordo com cada... Chegamos ao prêmio. Exato, chegamos ao prêmio. De acordo com cada porto que você estiver negociando. E aí o prêmio acho que é uma das variáveis também que o produtor mais questiona, porque realmente é algo um pouco mais complexo de ser entendido, mas vou tentar aqui resumir ele em alguns pontos.
né? O conceito dele, ele vem para balizar o preço que nós temos do produto, por exemplo, no Porto de Paranaguá, em relação ao preço que está lá na Bolsa de Chicago. Porque o preço da Bolsa de Chicago ele representa a soja nos Estados Unidos, lá em Chicago. Então, quanto que custa essa soja aqui no Porto de Paranaguá? Quanto que custa a soja no Porto de Santos? Então, o prêmio ele vem para justamente equalizar essa conta. E como que chega nesse valor? Hoje não existe nenhuma tela de cotação que você acompanhe o prêmio igual tem em Chicago. Você tem que isso cotar a todo momento, mas se a gente considerar os principais fatores, ele é interferido por frete marítimo. Então, por exemplo, uma China, ela vai colocar um navio para embarcar aqui no Porto de Paranaguá e vai colocar um navio para embarcar lá na Argentina. Vai ter diferença de custo. Então, isso ela vai diferenciar no prêmio. Uma outra coisa, eficiência e custo portuário. De operação. Então, você colocar um navio para ficar 3 dias para carregar é uma coisa. Agora, você colocar um navio para ficar 15 dias para carregar é uma outra situação, que vai gerar muito mais custo. Consequentemente, ele vai descontar isso no prêmio. Outra coisa que interfere, que pode deixar o prêmio até negativo. Períodos de embarque. Então, você pegar agora no período de safra. O que é usual acontecer? O mercado começa a receber muita soja, o produtor começa a comercializar um pouco mais, que é período de safra, junta com a necessidade de abrir espaço para continuar recebendo, e isso leva muita oferta para o porto. Então, consequentemente, é muita gente descendo com soja para o porto vai perdendo eficiência, porque ele vai estar com um monte de navio lá, ele vai estar com um monte de caminhão para descarregar, consequentemente, isso vai ficando mais custoso para o porto, custoso para quem coloca o navio que tem que esperar um pouco mais. A própria oferta do produto de ter mais comercialização nesse período também faz o comprador tirar o pé. Então, se ele sabe que está vindo um monte de oferta nesse momento, para que ele vai ficar pagando caro no prêmio? Ele vai cada vez tentar abaixar mais esse prêmio para poder fazer sentido para ele. Senão, ele vai comprar em outro lugar que é mais tranquilo. Então, o prêmio ele tem essas variáveis, esse impacto, e ele tem que ser somado junto com o Chicago para você fazer a conta, né? Somado ou deduzido, se caso ele for negativo. Certo. Então, para a gente avançar nessa conta, você tem que considerar Chicago, considerar prêmio, converter eles em reais, porque nós estamos falando até então em dólar. Depois que chega bastante em reais, conta, né? É bastante. Depois que você chega em reais, você ainda tem que descontar todos os custos inerentes ali ao processo. Então tem custo no porto, tem custo para travar a operação e tem o frete para você trazer esse preço aqui para o interior. Então o frete, principalmente agora no período de safra, é um dos principais custos. Então você desconta tudo isso para você chegar em quanto liquida uma exportação de soja. Essa é a base de tudo, Diniz. Se você faz essa conta, você já consegue ter o básico, o mínimo que você vai ter daquele preço da soja para poder repassar para o produtor. Só que não é só isso, né? A gente vai buscar alternativas através do mercado interno. Então, será que no lugar de eu exportar, eu não encontro alguém no mercado interno que está disposto a pagar um pouco mais? Então, a gente vai olhar para esse mercado, a gente vai olhar por regional. Então, eu posso ter um preço em Maringá diferente do que eu tenho lá em Londrina, do que eu tenho lá em Porã, por exemplo. Então, existem também ofertas e demandas regionalizadas que vão interferir nesse preço. Mas, no final das contas, a gente vai sempre olhar para tudo isso e ver qual é o melhor preço. Chegando nesse melhor preço, é o que é repassado para o produtor através de um preço de balcão, através de um preço de contrato, por exemplo. Mas é bastante coisa. É bastante Bom, eu coisa. diria assim, hoje um produtor, um grande produtor talvez seja um pouco diferente, né? Mas mesmo ele, a importância da cooperativa, ela é imensa, né? Porque sem o apoio, por exemplo, de uma Cocamar, de uma cooperativa como a Cocamar, como que é muito difícil para o produtor fazer todas essas contas, né? Sim, eu acho que o nosso Ele precisa de apoio, né? Precisa. Eu acho que tem alguns mercados que só é possível acessar com escala, né? Então, hoje, quando você tem uma cooperativa que consegue trabalhar a commodity de vários produtores e em escala, você consegue, com certeza, buscar condições melhores e mais atrativas ali do que o produtor seguir carreira solo. Daqui para frente, quais as modalidades que o cooperado da Cocamar tem para os negócios?
daqui para frente? O que ele tem? Quais as modalidades? Bom, aqui a gente pode comentar um pouquinho sobre essas ferramentas, começando por essa safra, né? O produtor que ele entregar para nós agora, ele pode deixar na cooperativa e comercializar no momento que ele entender ser o ideal. Ele deixa depositado lá. Ele deixa depositado, todos os dias ele vai ter preço. Tem um preço de manhã, um preço à tarde. E é importante frisar que no momento que ele decidir comercializar, se ele comercializou a produção dele de manhã mesmo o dinheiro já vai estar na conta. Então, é imediato assim? É imediato. A Cocamar tem esse pagamento à vista. E isso é um grande diferencial para o produtor, porque muitas vezes ele está enxergando, por exemplo, que esse preço vai subir, ele está traçando sua tendência ali, acredita que esse preço vai subir, e ele está vendo o preço às vezes subir dia a dia, ele tem condições de esperar até o dia que ele tem que pagar alguma conta ou fazer algum investimento, porque ele sabe que ele vai chegar no dia, é só ele fixar que ele vai receber. Né? Diferente de outros lugares que às vezes não tem essa condição e aí ele tem que se programar de fazer a comercialização bem antes e às vezes não é o melhor momento. Então isso é um diferencial. Ele tem essa condição. Ele pode também, se caso ele já achar que está no momento de vender, mas não precisa do recurso agora, ele pode escolher um prazo para frente que a gente agrega um valor sobre o preço de balcão e faz a venda dele com esse diferencial. E existe uma outra condição. Isso é como se ele fizesse um investimento, na verdade. Exato, é como se ele fizesse uma aplicação. Então ele pode pegar esse valor de hoje, né, e pedir para vender, para receber daqui 60 dias. E a gente consegue agregar um valor e já pagar algo a mais para ele. E existe uma outra modalidade também, que é para quando o produtor está querendo fazer uma venda já antecipada. Muitas vezes ele já começa a comprar os seus insumos para a próxima safra, e como ele já sabe qual que é o custo que ele vai ter, nada melhor do que ele travar esse custo, já fazendo pelo menos uma parcela da sua comercialização para amortizar esse custo. E aí, por isso, existe o modelo de contrato futuro, que a gente garante já o preço para ele lá na frente. Ele já trava o volume que ele quer, com o dia que ele vai receber, e ele já tem esse preço garantido lá na frente. Existe uma outra modalidade, Diniz, que está atrelada a essa, que também garante esse preço fixo lá na frente, mas permite que o produtor participe de uma eventual alta, caso isso aconteça. Então, se lá na frente o mercado subiu e ele contratou essa ferramenta, ele vai receber essa alta junto com o valor mínimo que já era garantido para ele. Certo. E é importante frisar que na Cocamar essa operação ela é divulgada para o nosso cooperado de forma transparente. Transparência é um valor da cooperativa, a gente leva isso a sério. Sim. Então, nós levamos para ele da forma como ela é. E ela existe um custo. Ela existe um custo que é o custo que a cooperativa tem para travar essa operação na bolsa através de opções. E hoje a gente leva para ele analisar e entender se aquele custo vale a pena ele arcar para poder ter essa participação de uma eventual alta, se caso ele acredita que a alta possa vir, ou não. Ou às vezes naquele momento não faz muito sentido para ele. Só que não é todo mundo que faz isso. A gente percebe que tem empresas que levam para o produtor o embrulho. Leva junto com o pacote de insumos a participação de alta e fala que não tem custo nenhum. Tem custo. Está embutido ali. Ele está pagando através dos insumos, mas às vezes não está sabendo. E hoje até descontado do preço do contrato. Então existem várias formas que a gente vê alguns do mercado trabalhando, mas na Cocamar a gente consegue garantir para o nosso produtor que todas as operações são feitas de forma segura e transparente. Então a gente vende para ele o que realmente é e ele vai tomar a decisão que for melhor para ele. Bom, tem outra coisa importante que a gente tem que falar, principalmente para os leigos, né? Porque o cooperado sabe. Mas também não é ruim a gente lembrar. Além do que ele ganha com esse negócio da sua soja, ele ganha depois no resultado da cooperativa também, né? Sim. Porque é um extra aí que sempre parece que é muito bem-vindo, né? Sim, final do ano a gente, graças a Deus, há anos vem pagando o rateio para o cooperado, que é justamente a divisão das sobras que a cooperativa tem, de forma também muito transparente, então o produtor consegue enxergar. É tudo feito em Assembleia Geral, com prestação de contas. Sim, são coisas que ele só encontra numa cooperativa. Sim, não há uma outra alternativa no mercado, né? Exato.
É uma segurança muito grande para o produtor fazer parte de uma cooperativa, né? Sim, Muda sim, completamente. sim, muda. E ele não fica sujeito a todas essas variáveis que nós falamos aqui. Exato, exato. Ele pode É, chegar lá e falar, Lucas, me ajuda aqui. a gente, assim, todas as operações da cooperativa trabalha da forma mais transparente possível, né? Então o produtor sabe o que está acontecendo, sabe das contas da cooperativa, da situação, sabe que não tem milagre. Então, quando a gente divulga um preço é porque é o melhor que a gente conseguiu. A gente não tá, vamos dizer assim, tirando de algum Negociando. outro produtor ou de alguma outra situação para colocar nessa. O que é para um é para todos. Então não tem essa diferenciação que às vezes existe de um produtor ou de outro só porque ele é um pouco maior ou um pouco menor. Então e isso tem que ser muito valorizado porque são poucos que fazem. É só num sistema muito bem É, organizado e com muita credibilidade que é possível fazer. sim. Diniz, Lucas, agora pode falar. para a gente, acho que até indo para a reta final, né? Isso, estamos quase encerrando. E vamos, eu acho que eu queria deixar só alguns pontos aí para o produtor ficar Tá, atento isso. em relação ao preço nos próximas semanas e meses. Nós, eu acho que hoje, nós já falamos um pouco já disso, então posso ser repetitivo aqui em algumas Não, mas coisas, é bom mas fazer o resumo. a safra na América do Sul ainda é o fator mais importante, então nós temos que monitorar como vão ser as projeções dos números conforme se avança a colheita. Será que a gente vai ter realmente uma quebra aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, talvez no MS? Agora, será que essa quebra ela vai ser compensada pelo MT, que está tendo uma produção muito boa? E como vai ser o consolidado do país, que sempre é o mais importante? E também a Argentina, ficar de olho na Argentina, porque qualquer problema que acontece por lá favorece o nosso preço. Então, temos que monitorar isso. Quando chegar no final de março, vai ter um relatório que divulga as intenções de plantio dos Estados Unidos. Aí o mercado já começa a precificar Isso o que vai vai vir neste acontecer por lá. relatório lá da, É o SDA que divulga também, mas ele acontece no último dia útil do mês de março. Então ele é importantíssimo para o mercado. Hoje o mercado ele faz um monitoramento, Diniz, de quanto está a relação entre soja e milho. Então ele pega a cotação de soja lá de novembro, divide pela cotação de milho de dezembro, e no caso hoje essa relação está 2,2. Historicamente, o mercado diz que essa correlação de 2,2 ela é baixa para a soja e ela favorece que o produtor plante mais milho. Lá a safra americana acontece no mesmo momento. Então, se essa correlação se manter, pode ser que o produtor opte em plantar mais milho do que soja. E isso é favorável para o preço da soja aqui no Brasil, porque sim, é menos oferta aí exato. de um grande É uma produtor. tendência de subir, né? Exato. Então, é um segundo fator que deve ser acompanhado. Nós estamos agora com a entrada da safra, que também pode ter uma grande interferência em relação a custos, devido ao frete, e também ao ritmo de comercialização. Se o produtor acelerar muito a comercialização e jogar essa oferta de uma vez no mercado, isso também pesa nos preços. É o outro fator relevante. E por último ali, mas também importante para a gente acompanhar, é o que a gente falou da guerra comercial. Eu acho que ainda está. O que saiu até agora ainda veio suave em relação ao que era esperado, né? Taxações um pouco menores e também não teve a soja taxada Atingida. nesse momento. Mas nós temos que ficar de olho porque pode trazer grandes impactos sim para o preço. Eu É. acho que daqui para frente esses são os principais pontos ali que está no radar do mercado e que nós, o nosso cooperado aí, tem que acompanhar. Uma coisa que a gente percebe nos Estados Unidos é uma tendência de uma estratégia macroeconômica à moda antiga. Lembrei muito da Margaret Thatcher, quando estava ouvindo lá o Whelan dizendo que tinha que baixar custos do país de qualquer forma, Uhum. né? Então, mais ou menos aquela história da Inglaterra no período da Thatcher, uma economia muito tradicional, mas que é bom os nossos amigos do governo brasileiro ficarem de olho. E, aliás, os congressistas também, e todos, né?
Porque se o nosso país não conseguir encontrar equilíbrio fiscal, nós vamos ter muito problema. E aí isso vai interferir no preço de tudo. Com certeza. Aí Com não certeza. é Não é só, só soja. não, é na questão do real, né? E que tem tudo a ver com o equilíbrio fiscal do país, né? O equilíbrio ou o desequilíbrio. Então, é algo que os Estados Unidos vai fazer pelo jeito, de uma forma radical, eu diria, traumática, sim, porque não se faz equilíbrio fiscal sem alguns traumas, né? Sim. Então, não tem. Se você não faz agora, um dia vai ter que fazer. Ou quebra, né? Com É mais certeza. ou menos como uma cooperativa. Se não faz o equilíbrio das contas lá, fazendo todas essas contas que nós falamos aqui, no final não tem din-din para distribuir para o cooperado. Exatamente. E eu acho que dentro desse mundo tão volátil, né, Diniz, com tantas coisas impactando não só o preço da soja, mas todos os outros, Sim, fica uma recomendação para o nosso cooperado que sim, é tentar fazer a comercialização de forma parcelada. A gente recomenda isso no dia a dia, porque ninguém consegue acertar o melhor momento sempre. claro, Então, a melhor alternativa sempre é você, dentro da sua realidade, porque cada um tem a sua, claro, fazendo comercializações parceladas. Se enxerga que o preço tende a subir, mesmo assim, faça um pouco, porque esses indicadores podem mudar e você não ter aproveitado ali o momento, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, por isso que hoje a forma parcelada de comercializar é a mais saudável em termos de rentabilidade e é a que vem dando certo aí para muitos que seguem. Então, fica essa como recomendação aí para a gente finalizar. muito bom. Lucas, quero te agradecer bastante. Foi muito bom a gente conversar. Um assunto complexo, é um assunto técnico, é um assunto que envolve economia num nível bem, bem elevado e também contabilidade, porque o produtor, além do risco que ele corre com a safra, no final ele ainda corre todos os riscos de um investidor na bolsa, né? Sim, Então, ele é muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente vai continuar aqui torcendo pelo sucesso do nosso agro, seja ele no campo, na indústria, e que tudo dê certo para a gente e para o nosso país. Quanto melhor o agro for no Brasil, melhor para todos os brasileiros, com né? certeza. Então vamos Com torcer muito certeza. por isso e agradecer você e a todos da Cocamar que têm passado por aqui e nos ajudado a entender um pouquinho este mundo do agronegócio. Obrigado, Diniz. Obrigado pelo bate-papo aqui. Eu acho que foi muito válido para quem estiver ouvindo e para mim também ter essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande, viu? Muito Minha obrigado. também. Um abraço para todo mundo lá na Cocamar e para você que nos acompanhou. Está nos acompanhando agora, não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve. O canal é Hoje Maringá no YouTube. E acompanhe o nosso Instagram também, Portal Hoje Maringá. Muito obrigado a todos e amanhã, às 11 horas, nós estaremos de novo aqui com o nosso Hoje Pode. Até lá.